Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do Tribunal Pleno, dia 13 de julho de 2017. Com muita alegria que eu cumprimento os ilustres pares, a ilustre representante do Ministério Público, ilustres advogados aqui presentes, servidores. Eu já votei. E conclamo a ilustre secretária a proceder. Parece que antes de iniciar a sessão nós teremos um vídeo, não é isso? Isso mesmo. Então, antes do pregão, nós vamos exibir o vídeo Saúde do Coração? Do Coração. Isso. Às vezes o juiz chegar e falar, homem, mulher, meu coração bate feliz. Ao ver Elton assim, ativo e de bem com a vida, fica difícil imaginar que há 3 anos ele tenha passado por graves problemas cardíacos. O servidor público conta que chegava a trabalhar 12, 13 horas por dia, era sedentário e fumava muito. Esses hábitos nada saudáveis associados à diabetes levaram à obstrução de uma artéria. Eu não tinha sintomas significantes, né, sobre o meu problema, até que um belo dia eu resolvi mudar de cardiologista. E esse novo cardiologista, de cara, me pediu uma série de exames. Nesses exames, ele detectou que eu tinha uma arteriosclerose, né, numa coronariana, com obstrução já de 70% de uma das artérias do meu coração. E, segundo ele, se eu não tivesse descoberto nessa época, eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Para evitar que o problema se repetisse, ele precisou mudar a rotina. A primeira providência que eu tomei foi cortar o cigarro, né? Com um pouco de dificuldade, porque parar de fumar não é fácil, né? Mas com um pouco de força de vontade e com auxílio médico a gente conseguiu. Passei também a praticar atividade física mais forte por um determinado período, bem forte mesmo. Eram coisas quase 2 horas todos os dias, principalmente hidroginástica, né? Isso me ajudou bastante. E mudei por completo a minha alimentação. O presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia explica que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte na população brasileira. Entre os motivos para o surgimento delas está a obesidade, a diabetes e a hipertensão arterial. Hoje nós temos uma mortalidade cardiovascular no Brasil em torno de 350 mil mortes por ano. E a expectativa não é uma expectativa muito, até 2030 não é muito saudável no sentido da gente conseguir reduzir isso, mas existe uma expectativa que a gente consiga reduzir exatamente com o quê? Com a orientação da população em relação aos fatores de riscos. O que é isso? Isso é o que é? Você reduzir o nível de hipertensão arterial, você reduzir o nível de colesterol das pessoas, você conscientizar a pessoa a parar de fumar, você conscientizar a pessoa a tratar a pessoa que é diabética. Ela tem que ser tratada de uma maneira muito rigorosa, porque o diabético é considerado uma pessoa que tem já uma doença vascular já dentro das suas artérias. Então, são fatores importantes. Para reduzir os riscos de problemas cardíacos, não tem jeito. É preciso adotar um estilo de vida mais saudável. O Elton diz que hoje se sente muito mais disposto. Qualquer atividade que eu fazia antes, eu sentia cansaço, eu me sentia indisposto. Hoje, já nem tanto, né? Hoje eu já consigo sair para ir num supermercado, né, andando, caminhando, sem ter problema. Antes eu era escravo do carro. Se o carro não fosse, eu também não ia. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela vem investindo muito nessas campanhas de publicidade, no sentido de você orientar as pessoas aqui a fazer uma simples medida de pressão arterial. Uma simples medida de pressão arterial, você dá o diagnóstico de uma doença que pode te levar futuramente a sequelas. Não talvez a morte, como um infarto, mas pode te levar a um derrame cerebral ou deixar você com uma invalidez. Na hora de cuidar da saúde do coração, os esportes são importantes aliados. O Túlio, por exemplo, faz natação, corrida e toda terça-feira pela manhã ainda pratica tiro ao alvo com os amigos.
O gosto pela modalidade surgiu há mais ou menos um ano, inspirado pelas Olimpíadas da Justiça do Trabalho. Mas o servidor do TRT de Minas conta que a paixão pelo esporte é antiga. Hoje eu estou mais praticando corrida, né? Natação eu pratico um pouco menos, né? Atualmente, mas estou também engajado no grupo de tiro também, né? Tiro alto, nós estamos preparando para a edição de setembro das Olimpíadas. Você se sente mais disposto? Muito mais. Porque na realidade o trabalho no tribunal ele acaba sendo um pouco estressante, principalmente na minha área. Então você precisa ter uma válvula de escape, não pode deixar de contar, né? Geralmente com o esporte dentro da sua vida, né? Ele diz que as atividades só trouxeram benefícios para a saúde. Túlio valoriza tanto a prática de esportes que incentiva outros colegas a participarem também. Por isso que eu estou falando que, de repente, todos vocês aí que estão parados poderiam voltar um pouquinho para o outro lado e praticar um pouco mais de exercício. E aproveitando também, eu gostaria de deixar registrado que nós já estamos fazendo a segunda edição da corrida Viva Leve, que a CE promove. Vai ser esse ano no dia 3 de setembro. Inclusive, a primeira edição, o presidente do tribunal, Dr. Júlio, participou ano passado, né? E esse ano nós esperamos contar com todos vocês lá também. 3 vezes por semana, essa turma se reúne para os treinos de corrida. São servidores e ex-servidores que estão se preparando para as Olimpíadas Nacionais da Justiça do Trabalho, que ocorrem em setembro, no Espírito Santo. Por aqui não tem moleza. Apesar do esforço, quem participa garante. Os benefícios vão além das pistas. Esporte sempre foi bom, agora vai ser remédio. Quem quiser ter uma vida longa, laboral, saudável. É tão bom, é tão motivante, acaba contagiando as pessoas, se torna mais descontraído, entendeu? Mais comunicativo, entendeu? Isso ajuda muito no meu dia a dia do trabalho. Cuide bem do seu coração, que é a alma da sua vida. A gente viu que a prática esportiva e os cuidados com o corpo são fundamentais para a saúde do coração. Só que as pessoas acabam se esquecendo que o acompanhamento médico também é importante. Especialistas alertam que é fundamental realizar exames periodicamente. Isso porque as doenças cardíacas muitas vezes são silenciosas. No exame periódico, o que a gente observa é a presença de fatores de risco para as doenças cardiovasculares, especialmente infarto e o derrame, a saber, alteração da pressão, alteração da glicose, alteração do colesterol, sobrepeso e obesidade, sedentarismo. Então, são todos fatores de risco importantes no desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares, que vão mostrar os seus efeitos a partir do aumento da idade, a partir dos 50, 60 anos. O TRT de Minas incentiva servidores e magistrados a fazerem os exames periódicos. O presidente do tribunal, Júlio Bernardo do Carmo, não perdeu tempo e também foi conferir como anda a saúde. Nós temos que ter o cuidado em fazer os exames periódicos para saber se tudo está bem conosco, né? Pode ser que a gente tenha uma alteração de pressão, pode ser que tenha algum problema até mais grave, a gente nem tem conhecimento. E o exame médico periódico vai detectar isso. Nós temos que tomar esse cuidado, porque para a gente desempenhar um bom trabalho, é necessário que a gente esteja em boa forma de saúde. Por isso que eu recomendo a todos os servidores e magistrados que não descurem desse exame periódico, porque ele é muito importante para a nossa vida, para a nossa saúde, que é o maior patrimônio que a gente tem. A prevenção é sempre o melhor caminho. Cuide de você e da sua família. Faça o exame periódico. Senhor presidente. Então, agora sim, né? Exibido o vídeo, Senhor presidente. nós vamos iniciar os trabalhos dessa tarde. Com a palavra, a evidente senadora Denise Alves Senhor Horta. presidente, boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar Vossa Excelência pela
a participação e atuação no vídeo, endosso as suas palavras, exorto os colegas a cuidarem mais da sua saúde e a realizarem um exame periódico, que é tão importante para que a saúde seja sempre fiscalizada, enfim, para que nós possamos viver bem. E, presidente, eu gostaria também de cumprimentar a SECOM pela excelência do vídeo, como sempre, tem nos ajudado muito, e gostaria de agradecer Vossa Excelência pelo apoio que tem dado ao Comitê de Saúde. Pois não. Muito obrigada. Obrigado, doutora Denise. Eu submeto aos ilustres pares a apreciação das atas anteriores, se há alguma divergência. Presidente. Quem está falando? Pela ordem. Eminente desembargador. Em relação à aprovação da ata que Vossa Excelência está pregando, parece que houve um equívoco em relação à ata da sessão extraordinária. Sei. No que diz respeito à composição da comissão criada para apresentar a proposta da reestruturação, que constou com os juízes Alexandre Wagner e Glauco, que seriam assessores. Na verdade, parece que o equívoco é nesse sentido, porque parece que a maioria, eu não sei nem se foi a maioria, para falar a verdade, mas a indicação foi que eles fizessem parte integrante da comissão, não assessores. Não foi isso, não. Eu não votei nesse sentido, por exemplo. Eu votei no colhi sentido que várias eles fossem vezes o integrantes. resultado do pleno e várias vezes disseram que São membros. a comissão era aquela e que seriam assessorados por essas pessoas que você menciona, mas que eles então, não vou ficar integrariam a comissão. Sim, eu vou ficar vencido, então, presidente. Não, presidente, eles foram indicados como membros, esses dois juízes. Quem ficou como assessor parece que seria assessorado pelos servidores. Mas os dois juízes, não. Os dois juízes foram indicados como membros. O Glauco e o Albuquerque? Sim, esses e fazem parte da comissão. Falando os outros, diretor-geral... esses assessores. que são assessores. Não, mas o doutor Glauco e o doutor Albuquerque, sim. Os dois juízes são membros. Como membros integrantes da comissão. Nós faremos a retificação da ata, que eu estava entendendo que eram os demais. Desculpe. Presidente, pela ordem, foi até no momento surgiu se seria na condição de presidente da AMATRA e de presidente do comitê, ou se seria exatamente os juízes Glauco e Alexandre. Então, ficou definido que seriam os juízes Glauco e Alexandre, independente do cargo. Vai ser retificada nesse sentido. Não como presidente da AMATRA. Como solicitado pelo eminente desembargador Paulo Maurício. Feita Presidente. a retificação, podemos aprovar a ata, então, as duas? Está aprovada as atas. Ao pregão. Então, a comissão fica Presidente, composta de 5 membros, né? Eminente desembargador Márcio de Gal, quer a palavra? Tem a palavra, excelência. Pois não, eu gostaria, aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de registrar que no curso, depois de já aprovada a ata, aliás, os adendos efetuados pelo desembargador Ricardo e pelo desembargador Ronan, foram designadas funções comissionadas, quando o adendo já proibia a designação. Mas nós obtivemos a informação, tomamos conhecimento disso e fomos saber o motivo pelo qual isso teria ocorrido pela diretoria geral, sem qualquer consulta à comissão. Aí tomamos conhecimento, e por lealdade devo dizer, tomamos conhecimento que já estava em andamento quando veio, então, a vedação de nomeação de novas funções comissionadas. Ou seja, como não houve disposição transitória, né, das disposições transitórias, essas que poderiam, em tese, essas designações que poderiam, em tese, ferir a vedação votada à unanimidade pelo Pleno, elas, na verdade, essas nomeações já estavam em andamento e apenas foram publicadas posteriormente. Eu só gostaria de lamentar que a comissão não foi ouvida a respeito pela diretoria-geral para que desse o seu parecer, que seria até favorável, porque já se encontrava em andamento, e é uma interpretação plausível, como já se encontrava em andamento, e também obtivemos a informação de que já não há mais nenhuma em andamento e, portanto, todas estão vedadas. Mas essas, como já estavam em andamento, fica, então, o registro de que
efetivamente não houve nenhuma violação, embora a comissão devesse ter sido cientificada da designação, já em andamento. É só isso, mas para registrar... A interpretação que se faz é que, a partir da aprovação do pleno, né, esse é o marco regulatório, a partir dali, né, é que vem a restrição que Vossa Excelência coloca. Não aquelas que estavam em via de processamento. Pode ser que determinados processamentos não obedecidos possam até inviabilizar o funcionamento de determinadas unidades. Por isso que é lógico e razoável inferir que essa vinculação só acontece depois de publicada a ata do pleno. Exatamente. Assim essas deliberou. Já estão designadas. Quem mais queria usar por a palavra? favor, Rosemary. Não, só um esclarecimento. Rosemary, doutor. Tem a palavra, Excelência. Só um esclarecimento em relação ao que falou o doutor Márcio. Essas nomeações de cargos de comissão são para cobrir lacunas, é isso, doutor Márcio? Porque eu tive informação algumas foram progressões de FC3 para FC5, outras, enfim, são servidores, são funções vinculadas a vários setores da administração, mas, na verdade, o ato da diretoria-geral, no uso da competência, resolve designar para o exercício de função comissionada. Aí vem a lista da designação. Mas como foi feito entre o dia da realização do pleno e a publicação, elas já estavam em andamento, a comissão entende que é compreensível, sim, essa coisa. Só lamenta não ter sido cientificado do fato. Essa parte eu entendi. O que eu estou perguntando é o seguinte: uma vez designadas as funções, elas vão entrar certamente no bojo da análise da comissão, não é isso? O que eu estou perguntando é a respeito da colocação que a servidora me fez, que ela é diretora de uma turma, secretária de uma turma. Ela diz: estão faltando 4 funcionários no meu setor. E, pelo que eu entendi da aprovação, eu não posso mais sequer cobrir esses 4 servidores que eu tenho a gratificação destinada a eles. Não me parece que isso ficou prejudicado com a nossa deliberação. Eu estou perguntando ao doutor Márcio se essas designações feitas pela diretoria-geral dizem respeito a essa secretaria específica ou outras na mesma condição, porque eles não estão aumentando os cargos de comissão, eles estão cobrindo o que estava faltando. Não estão aumentando. É a mesma hipótese? Não aumenta. Porque, como diz essa servidora, se ela não puder cobrir o que ela perdeu por aposentadoria, pelo que seja, ela não vai conseguir atuar na turma. A turma fica prejudicada de funcionamento. A partir de então, passa pelo crivo, a partir do pleno, passa pelo crivo da comissão. Eu acho que nós ficamos tranquilos assim. Exato. Não, todas agora, a partir do pleno, segundo o deliberado pelo próprio pleno, vaga a função, ela entra para o banco de funções, para a vaga do banco, para as vagas que formam o banco de funções e ficam, então, a cargo da comissão esta administração. É o adendo que o desembargador Ricardo e o desembargador Ronan fizeram naquela oportunidade. Exatamente. Mas se me permite, senhor presidente. Claro. Eu faria uma observação que, na minha proposta original, eu havia mencionado para os servidores que fossem nomeados. Porque existem situações, como a que a doutora Rose levantou, a desembargadora Rose levantou, que eu acho que é absolutamente imprescindível a lotação do servidor, porque eu não posso imaginar que uma turma funcione com uma composição diferente das demais, com o mesmo volume de trabalho. Em outros setores do tribunal também, naturalmente submetido sempre à comissão, mas a minha ideia e a minha proposta, mas não foi efetivamente o que saiu na ata, mas isso pode ser recuperado pelo áudio, e eu tive esse cuidado, eu falo para os novos servidores, porque eu corro um risco, eventualmente, de engessar
o funcionamento de alguns setores vitais do tribunal se eu não puder Foi reposicionar. exatamente isso que eu também entendi, doutor Morales, que nós ficou- votamos para os novos. Foi nesse sentido. Foi nesse sentido. Só um minutinho. Doutor Márcio, tem a palavra, silêncio. Realmente, a proposta inicial do Dr. Morales ficou num sentido assim de que Ele qualquer falou para função os novos, nova se a gente quer os outros, que não tem problema nenhum. se Vamos vagasse ver só. deveria compor Como é que os um setores vão cesto ficar? de funções você que perder ficariam servidor? hibernando ali para poder possibilitar o cumprimento lá no fim das funções determinadas. Mas, efetivamente, tem uma situação excepcional, é essa que a doutora Rosa está se referindo, doutor Mário. Uma das diretoras de secretaria de turma acabou conversando com alguns desembargadores. Na turma dela, ela tem, por exemplo, 4 FCs. E só 2 estavam preenchidas e 2 não. As outras turmas todas com as 4 preenchidas. E ela, então, ela está com dificuldade de conseguir essas 2 pessoas, porque ninguém quer ir para lá, porque não vai ter FC. E ela não tem condição de dar conta do serviço igual as outras turmas dão. Então, é uma situação excepcional essa aí, porque ela não sabia que o pleno ia votar desse jeito e ela não cuidou de preencher essas outras funções. Então, é uma situação excepcional que talvez fosse prudente que se resolvesse só essa questão, então, e daqui por diante ficasse a restrição. Mas, evidentemente, se a comissão concordar com Mas outras podem surgir também. O que a gente pede é que a comissão tenha, né, essa cautela, né, essa boa Mas vontade de examinar esses casos excepcionais. criteriosamente, que é eu acho que é uma válvula para a comissão, o criteriosamente que constou do adendo que eu e o desembargador Ronan fizemos. Exatamente. Preocupados justamente com essa situação, que não é somente a situação de turmas. E pode ocorrer até um fato mais grave, se virar o ano sem a lotação, perde-se o orçamento. Exatamente. Essas situações, na verdade, a designação automática. hoje já agora está dessa no... Ele já está. O doutor Essas Mário situações- está diligente nesse ponto para não se perder funções. Inclusive, essa questão do criteriosamente substitui a ausência de normas transitórias. Esse criteriosamente supre isso aí, cumpre esse papel, me parece. A coordenação da comissão na mão do desembargador Márcio, eu tenho plena segurança da doutora Fenelon, da doutora Juliana, que não está aqui hoje, doutor Glauco e doutor Alexandre. Eu tenho certeza que eles terão a sensibilidade necessária. Exatamente. Essas situações excepcionais serão solucionadas. Talvez, então, fosse prudente que Excelência. a turma que está se sentindo em dificuldade fizesse um requerimento à comissão apontando essa situação e deixasse que a comissão resolvesse. Vamos ouvir, pedindo a palavra a doutora Cristiana Fenelon. Tem a palavra, excelência. Excelência, essa reposição, isso não é assim tão simples. Essa condição que foi definida no pleno passado, até por sugestão do doutor Morales, ele pode ter dito só para os novos, mas isso impedirá a criação de banco. E a comissão tem avaliado isso de uma forma criteriosa, sim, principalmente agora que volta a ser reintegrada pelos juízes de primeiro grau, Alexandre e doutor Glauco e doutor Alexandre, no sentido de não tem como formar banco se for esperar nomeação de novos. Isso é impossível, pode-se dizer. O que nós estamos tentando fazer não é ficar com as gratificações em aberto, já é fazer uma espécie de just in time. Tem uma gratificação em aberto que não faz parte daquele setor, não estou falando da secretaria da turma, que precisa para funcionar, ou de um setor de orçamento que a gente pode perceber que está até deficitário, vamos dizer assim, que funciona só com 6 pessoas, e é um setor administrativo. É começar a descer de imediato os FCs para as varas de maior movimentação. Tem uma matéria já para essa apreciação hoje nesse pleno de hoje. Fazendo isso para não ficar nenhum banco em nenhum lugar, para não se emprestar gratificação para lugar nenhum e para já começar a atender a primeira instância de imediato pelas varas de maior movimento nesse critério e não ficar nada em lugar nenhum sobrando, para não perder gratificação em passagem de orçamento, nem nada. Agora, se nós não pudermos avaliar criteriosamente a comissão junto com a administração, ouvindo a exposição de motivos, não vai nunca ter gratificação para poder fazer essa redistribuição para a primeira instância. Vai ser um trabalho perdido.
Não vai existir como fazer, alternativa alguma. Não é o meu ponto. Ontem se Vossa Excelência me permite, presidente, ontem nós já fizemos uma reunião, inclusive com a Maria Lúcia e com a Cristina, de situações excepcionais que vão ser solucionadas. E irão ser resolvendo essas situações. Ou seja, depois a comissão marcha normalmente. Tem margem de atuação, né, para resolver situações excepcionais. É exatamente o que o desembargador Ricardo, e ele usou exatamente, o desembargador Ricardo e o desembargador Ronan, eles utilizaram exatamente este advérbio, criteriosamente solucionar com um banco de comissões, solucionar essas situações que são excepcionais. Isso é perfeitamente possível, sem prejuízo da remessa do trabalho para a remessa para primeiro grau, que hoje já está em pauta, inclusive, vai ser deliberado pelo egrégio pleno. Mas há condições perfeitamente de serem solucionadas essas situações excepcionais. Ótimo. Inclusive, a primeira turma está com, parece que 2 servidoras, ou seja, não há como trabalhar, enfim, não há como servir a turma se a secretaria da turma tem 2 servidoras. É possível. Não é? Então, essas situações, eu acho que a comissão passa pela comissão, a comissão pode levar ao pleno ou pode, desde logo, nomear. Eu acho melhor trazer ao pleno, antes de tudo, para que o pleno ou não precisa? Bom, então precisa ser informada. Informa a comissão resolve. A gente até com a dinâmica proposta. Exato, posso explicar a nossa dinâmica que o doutor Márcio propôs? 48 horas após cada órgão especial, porque tem aposentadoria, tem várias. Nós já temos reuniões marcadas a cada segunda-feira seguinte, não é isso, doutora Cristiano? Seguinte ao órgão especial, em razão das aposentadorias. Perfeito. Ou seja, mas as situações excepcionais serão solucionadas. Aliás, a Cristina já saiu ontem da reunião com uma lista de funções a serem preenchidas, urgentemente preenchidas, sob pena até de serem perdidas, caso o ano civil seja ultrapassado. Então, com esse critério e com essa margem de atuação, serão executados esses atos. Muito obrigado pelo esclarecimento, excelência. Então, vamos fazer o pregão dos processos. Primeiro processo em Presidente, pela ordem. Pois não, doutor Bozon tem a palavra. Eu estou de férias e pretendo participar apenas do agravo regimental do qual eu sou relator e dessa IUJ, se houver julgamento, se houver deliberação sobre a IUJ. Eu pediria a Vossa Excelência preferência dentro do possível. Claro. Também estou de férias, só participo da matéria administrativa, tá, presidente? Eu também. Estou de férias. Mas eu espero. Concordo. E os convocados? Para que isso, gente? Os convocados não participam dessa matéria, vão ficar aí esperando? Então, faz esses atos. Primeiro tinha que acabar com esse agrado da Alma Viva, que vive falando que tem cabimento. Gente, mas isso é 1 minuto. Então, nós vamos iniciar a pauta pelos agravos regimentais e o Jota tem que aguardar um pouquinho, porque quando chega no Jota, a gente tem que liberar os convocados. Então, a pauta ao pregão dos agravos. Processos em que é agravante apenas alma viva. Item 2, agravo 10.265, 38/2016. Item 3, agravo 10.267, 06/2016. Item 4, agravo 10.270, 85/2016. Item 5, agravo 10.345, 31/2016. Item 6, agravo 10.396, 47/2016. Item 7, processo 10.406, 54/2016. Item 10,
agravo 10.635.43/2016. Item 11, agravo 10.663.65/2016. Esses todos eu estou presidindo, né? Então, nesses agravos todos, parece que a posição do pleno é sempre aquela, né? Não. Tem uns que ficam vencidos, já está classicamente aqui a lista, e aqueles uns que não conhecem, e os que conhecem negam provimento. Faltou votar alguém? Senhor presidente. Não, só que nós ainda não temos o voto do doutor Delano Marcolino, que é o juiz convocado. A gente escolhe o voto dele. Faltou mais alguém? Você já tem as decisões. Senhor presidente, Quem está falando? Marlon aqui, ó, na ponta esquerda. É porque eu vou mudar o meu voto no sentido de não conhecer do agravo. Só um momentinho, então. Primeiro vamos colher o voto do doutor Delano, juiz convocado, que é o único que não votou ainda nessa matéria, se não conhece do agravo ou se conhece. Estou conhecendo e negando. Conhecendo e negando. E vamos registrar também que o doutor Zé Marno manifestou-se no sentido de mudar o posicionamento até então observado, né, Excelência? Não conheço. Vossa Excelência agora não está conhecendo o agravo. Antes conhecia e negava provimento. Senhor presidente, Só para registrar. eu também. Só um minutinho, por favor. Senhor presidente, tem duas opções. Só um minuto. O voto 5 foi apresentado com duas opções e prevalece a segunda posição, que é a da maioria. Certo. Quem mais queria falar? Eu, senhor presidente. Senhor presidente. Doutor Jades. É porque eu estou mudando meu entendimento. Antes da Lei 3.429, de 31 de março de 2017, eu entendia que não era cabível o agravo e negava provimento. Agora, depois que foi permitida a terceirização, eu entendo que a matéria passou a ter relevância até constitucional, porque faz parte do direito de defesa da reclamada. Se ela pode, com o recurso, conseguir alteração, então eu entendo agora que ela tem legitimidade e ela tem direito a esse recurso. Então, eu estou agora conhecendo e dando provimento. Eu passei da corrente majoritária para minoritária. Então, o doutor Jades Doravante conhece e dá provimento ao agravo. Deve ser feita essa alteração. Quanto ao mais, prevalece os registros que todos já sabemos. O importante é lembrar que o 5, como o doutor Márcio lembrou, é a segunda opção, que o relator fez a primeira opção vencida. Então, esses ficam julgados. Continuando, pregão. Agora o item 12, agravo regimental 11.332/91/2015. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Agravantes, Alma Viva do Brasil Telemarketing Informática S.A. e Itaú Unibanco S.A. Impedido, excelentíssimo desembargador Ricardo Antônio Moalen. Saúde também, né? Presidente. Isso, 12. Senhor presidente. Então, Marcos é o relator do agravo, né, Excelência? Parece que nós já tínhamos iniciado a votação e vários desembargadores ainda não votaram. Vossa Excelência quer fazer alguma ponderação antes de a gente escolher o voto, os votos pendentes? Do agravo? Eu sou relator? Não, meu voto está aqui. É só proclamar a conclusão. Não, porque falta uma votação ainda, não é isso? Para colher os votos que ainda não votaram. Eu acho que eu não votei no sistema. Então, eu vou colher os votos do que consta aqui, dos que ainda não votaram nesse processo. Eminente desembargador Fernando Antônio Viegas Peixoto. Com o relator. É só o do Itaú que está sendo perguntado, tá? Eminente desembargador Luiz Otávio Linhares Renault. Eu já votei com o relator. Votou com o relator. Eminente desembargador Emília Facchini. Com o relator. Eminente desembargadora Denise Alves Horta. Com o relator. Com o relator. Eminente desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Com o relator. Eminente desembargador Milton Vasques Tibal de Almeida. Com relator. Com relator. Eminente desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. Relator. Eminente juiz convocado Rodrigo Ribeiro Bueno. Relator. Eminente juiz convocado Delano Marcolino Ferreira. Com relator. Com relator. Eminente juiz convocado Mauro César Silva. Com relator. Com relator. Eminente juíza convocada Luciana Alves Viotti. Eu não conheço, eu fico vencida no conhecimento. É o mesmo assunto, né? Não conhece? Mas aí vencida acompanha o relator.
Vai ser vencido, acompanha o relator. Eminente juíza convocada Ana Maria Espí Cavalcante. Com relator. Com relator. Eminente juiz convocado Kleber Lúcio de Almeida. Com relator. Eminente juiz convocado Márcio Toledo Gonçalves. Não conheço do agravo, no mérito negável provimento, com o relator. Tá. Eminente juiz convocado Alexandre Wagner de Moraes. Eu Doutor conheço e dou provimento. Hã? Conheço e dou provimento. Conhece e dá provimento. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Esse processo Só falta um. Ele foi votado na sessão passada? Hã? Ele foi votado na sessão passada? Começou. Faltaram esses... Não tem isso aqui na certidão, não? Então acrescenta. Não tem isso aqui no voto, não? Tivemos um parecido, mas não é esse. Esse não, Esse está sendo julgado agora, originalmente. Tá. Falta votar, eminente juíza convocada Ângela Castilho Rogério Ribeiro. Fico vencida no conhecimento e no mérito acompanho o relator. Vencida no conhecimento e no mérito acompanha. Tem aí o posicionamento? Não estou entendendo mais nada. Senhor presidente, só esclarecendo, esse processo não entrou em votação, está entrando agora. Não é isso? Está entrando agora. Então nós não votamos aí na semana para a sessão passada, não. Até ontem, pelo menos, ele estava cinza. Não votaram, mas todos já não têm um Não, posicionamento? tudo bem, senhor presidente, mas só estou esclarecendo que ele não foi adiado. Eu posso observar o posicionamento, só vou ter que repetir toda hora. Perfeitamente. Aí fica repetido o posicionamento dos demais. A mesma coisa. Muito obrigado. Cada um tem todo. Eu estou escrevendo, não tem. Fala que esse processo Itaú e Alma Viva... Senhor presidente. A sessão passada. Agora está colhendo voto de quem ainda não... Doutor Lucas, né? Não votaram. É igual a Alma Doutor Lucas, pediu a palavra, excelência? Sim, senhor. Só para confirmar, o processo está sendo julgado, é o 11332. 1133291. 91. É porque na conclusão dele parece que está lançado um pequeno equívoco. E tá, na conclusão está lá, conhece-se do incidente, no mérito, firma-se, súmula de jurisprudência uniforme. Só chamar a atenção para isso na hora da redação do... Lá está negando provimento aos agravos entre o curso Palma Viva do Brasil e Itaú. Não, olha lá no final, doutor Júlio, no eletrônico, está constando a questão do SERPRO. Olha lá para vocês verem. Doutor Marcos Moura. Marcos Moura. Pois não, a conclusão. Conheço e nego provimento. Não, lá embaixo. A conclusão é diversa. Foi ele que escreveu. Mas não é só esse, não. O outro também, o 1063, o do Boson. É o PJE que julgou. O PJE puxou. Trocou. Julgou o processo, Está errado no final. conheceu e negou provimento. Vai até o final. Estou vendo essa dúvida, não. E lá em cima conheceu e negou também. Não, está escrito conheceu do incidente. Conheceu o quê? Do incidente. Do incidente? No eletrônico. Sistema, presidente. Aqui não tem incidente, não. No sistema está constando errado aí. Eu estou com o voto impresso. Imprimiu, gente. Mas aqui no sistema está errado. No sistema Só retirar depois. Tirar um incidente lá que não existe. Corrigiu o erro, só. Gente, não é possível. É no papel mesmo. O sistema está errado. No sistema. Foi lançado por equívoco. Você vai imprimir, vai ser esse aqui. Então tem que corrigir lá do gabinete, senão vai sair isso aqui. Vai sair errado. Eu vou avisar meu gabinete. Avisa lá. O que é que está errado? A conclusão. A conclusão. Não está errado. A conclusão da coisa está errada. Está constando incidente. Continuando o pregão dos agravos. E tem 8. Imprimiu do sistema. Imprimiu certo. Ao pregão. Item 8, agravo regimental 10.471, 47/2016. Relatora, excelentíssima desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria. Agravantes, Alma Viva do Brasil Telemarketing Informática S.A. Itaú Unibanco S.A. Impedidos, excelentíssimos desembargadores Júlio Bernardo do Carmo e Ricardo Antônio Moalen. Não, presidente, relatora, excelentíssima desembargadora Maria Laura. Conhece e nega. Esse aqui é a mesma situação do anterior, né? Que nós julgamos do relatoria do desembargador Marcos Moura. Então, nós vamos repetir, que é Alma Viva e Itaú. De acordo? Repetir os votos, inclusive aqueles que não tinham votado ainda. Ok? Mas esse é um perigo. Mas por que está esse... Então, pode ser registrado...
Da mesma forma do número 12. É o meu voto. Eu estou onipresente. Mas eu devolvo a presidência a Vossa Excelência. Já deu qual for o resultado, Excelência? O mesmo do número 12, do anterior. A relatoria do desembargador Marcos Moura. Tá, obrigado, Parece que agora nós vamos julgar o IUJ, né? Aí os eminentes juízes convocados, se tiverem outros compromissos, podem ficar à vontade. Se quiserem permanecer, é uma grande honra para nós tê-los aqui, viu? Fiquem à vontade. Peraí. Como é que é o negócio? E o eminente desembargador Luiz Felipe Bozon está pedindo preferência em 1 e o J, não é isso? Pois é, claro. Qual que é o número dele, Excelência? É o número 1. No número 1 da pauta. Vamos fazer essa preferência. Vamos fazer o primeiro, então, para liberar o doutor Bozon. O meu outro já foi apregoado. E acho que tem o mesmo problema, porque saiu, o desembargador Marcelo me mostrou ali, a desembargadora Emília, de repente saiu um troço que não tem nada a ver com... É erro material, exatamente. Agora, no voto impresso está correto. Não, o voto poderoso. Eu, pelo menos, no dela. Voto mais do que poderoso. Parece que tem um segundo, se a Thelma puder confirmar. Aí a Thelma depois confirma. Mas nós vamos registrar. Pode estar com o mesmo problema. Eu estou mandando corrigir aqui de uma vez. Porque senão vai sair. Tirar isso. Ela faz essa correção. E ela já põe a certidão correta também. Ela vai acompanhar também. Vai acompanhar, tá ótimo. Obrigado. Então vamos fazer esse agravo para dar preferência ao doutor Bozon. Olha o pregão, por favor. Item 1, IUJ 10.127, 95/2017, relatora, excelentíssima desembargadora Paula Oliveira Cantelli, suscitante, ministro relator da 7ª turma do TST, suscitado, presidente do TRT da 3ª Região. Tema, horas extras, tempo à disposição, minutos que antecedem a jornada de trabalho, troca de uniforme, deslocamento até o vestiário, café. Vou pegar o voto aqui. Vou botar também, né? A relatoria da eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Tem a palavra, Excelência. Para as ponderações que Vossa Excelência entender conveniente. Registre, por favor, a minha divergência quanto ao conhecimento da IUJ. E agora, da última sessão para cá, eu tenho até o reforço da posição do ministro João Oreste da Lazen, na sessão da SDI de 15 dias atrás, no reexame do incidente de recurso, recurso repetitivo. Referente a divisor dos bancários, onde está escrito textualmente no voto dele, que foi vencedor na SDI 1. Não existe mais um incidente de uniformização de jurisprudência. É questão já superada no processo. Está lá com todas as letras. Então, registro, por favor. Eu não conheço do IUJ. O doutor João Bosco, né? Como nas outras vezes, ele entende que não cabe mais a apreciação do incidente. Eminente desembargadora relatora, tem a palavra. Mesmo, né? Bom. Pode, fala com a Maria. Boa tarde. Eu entrego os votos para ela. Inicialmente, esse IUJ foi citado pelo ministro Vieira de Mello no recurso de revista interposto nos autos 11.069 de 65 da 2ª turma desse tribunal, e que não considerou como tempo de serviço o período efetivo que o empregado deslocava-se da empresa até o vestiário, trocava uniforme, tomava café, pois, segundo esse acórdão, ele poderia ir e voltar uniformizado desde a sua residência, não tratando de uma atividade obrigatória. Bom, o ministro citante ele apontou a disparidade ao cotejar esse acórdão da 2ª turma com o da 6ª turma. E no acórdão da 6ª turma, foi considerado como integrante da jornada esse tempo de efetivo, não só o tempo de efetiva produção, mas também todo aquele em que ele permanecia à disposição do empregador, ou seja, a partir do momento que ele ingressava nas dependências da empresa. Então, analisando os dois acórdãos aí que embasaram a controvérsia fundamentada no presente incidente, a questão jurídica principal a ser analisada é justamente o tempo à disposição. E
Eu só gostaria, desde já, de esclarecer que, nesses 2 acórdãos cotejados, no despacho que terminou a instalação do incidente de uniformização, não houve análise por nenhuma das turmas julgadoras sobre a eliminação ou prorrogação desses minutos residuais via negociação coletiva. E foi justamente por isso que, fazendo o distinguish e analisando a ratio decidente das decisões, eu não considero como viável a análise da questão jurídica à luz da negociação coletiva. E, por isso, não incluí a possibilidade de incluir a negociação coletiva nas propostas dos verbetes. Bom, no entanto, no bem elaborado parecer da Comissão de Uniformização de Jurisprudência, ela apresenta 2 correntes e aponta os fundamentos das referidas correntes. Na primeira corrente, os minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, gastos nas dependências do estabelecimento empresarial, configuram tempo à disposição do empregador, independentemente de estar ele, o empregado, trabalhando ou exercendo outras atividades que são preparatórias para a atividade dele, né? Tal qual deslocamento para o vestiário, troca de uniforme, café, etc. Bom, um dos fundamentos apresentados nessa primeira corrente, que é do que considera como tempo à disposição, é justamente o que diz que os acordos coletivos que não consideram o tempo à disposição, os minutos residuais que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, não possuem validade. E porque ela acrescenta esse fundamento. A comissão ela elenca diversos acórdãos em consonância com essa primeira corrente. E, além dos fundamentos centrais adotados pela primeira corrente, vários acórdãos apresentam como elemento secundário da decisão a nulidade da cláusula convencionada que elastece os minutos residuais. Eu elenquei aqui todas as turmas que assim decidiram. E, por outro lado, a segunda corrente ela já não considera como tempo à disposição. E eu entendo que essas 2 opções de verbetes indicados aí da forma como estão pela comissão já satisfazem. No entanto, se Vossas Excelências entenderem que é pertinente, que é razoável, de se incluir a questão da negociação coletiva, também é possível. Eu não incluí porque, a meu ver, não abrange as decisões que foram tratadas, analisadas pelo ministro suscitante. Então, finalizando, considerando a delimitação da questão posta pelo ministro do TST a ser uniformizada e também os termos do artigo 4 da CLT, eu estou de acordo com a jurisprudência majoritária do TRT, bem como do TST, e adoto o primeiro verbete da forma como foi apresentado que é esse aí que está na primeira opção da comissão, da forma como está. É a minha opção, senhor presidente, é o meu relatório. A eminente relatora vota pela primeira opção, tal como está redigido aqui. Minutos que antecedem, sucedem, despendido com deslocamento até o vestiário, troca de café, configura tempo à disposição e seja o pagamento de horas extras, observados os limites tais e tais. Há convergência de todos os desembargadores com a primeira ou vamos escolher? Definitivamente, eu sou... Não, Vossa Excelência nem admite. Né? Eu não admito, mas uma vez admitido, eu estou vencido, eu tenho voto divergente e quero... Não, estou perguntando apenas para facilitar a colheita dos votos. Se há várias divergências, eu vou colher voto a voto. Porque se fosse divergência meramente pontuais, contáveis, eu apenas contaria as divergências e já colocaria no quórum. Quem não vota com a primeira opção, levanta a mão, por favor. Não vota. Quem não vota com a primeira? Com a primeira opção. Tá melhor. Presidente, eu teria uma terceira opção, que eu gostaria que fosse inserida também, que eu tiraria e o café lá em cima, então fica o tempo até o vestiário e o uniforme, tiraria o café. E passava esse item 2 da segunda para lá, que restringe o café. Que restringe o horário. Então, eu ficaria com a primeira opção, assim, o tempo até o vestiário e a troca de uniforme. Tiraria e o café. Então, a terceira opção, eu tiraria e o café, só isso. Então, e seria uma terceira opção. Segundo da segunda para cá. Nós temos que redigir a terceira. Não se trata de juntar 2.
Vamos redigir a terceira, então, porque tem uma terceira que só para efeito de redação, para ela poder inserir a funcionar. Natural. É a primeira sem i o café. Acrescentar uma outra, então. Acrescenta a terceira, por favor. A terceira então. sem i o café. Doutor Márcio, Vossa Excelência policia a redação aí, Perfeito, vê se é policia, realmente sim. como está. É só ela tirar aí. Tira lá em cima no título café. Lá em cima, na terceira, tirou. E embaixo, né? Ó, o tempo de deslocamento até o vestiário e a troca de uniforme. Ponto. Aí o resto continua da mesma forma. Agora, e passa aquele inciso segundo, da segunda para lá, que o tempo do café não vai contar. Exatamente. Isso, aí está certo, ponto. Agora vai... tira embaixo, e o café ali? Tira no texto aí o café. Ponto. Põe um I lá, na verdade, letra E. Vestiário e a troca. Até o vestiário e a troca. Estão fora da realidade. Tira a vírgula e põe um I. Perfeito. E insere lá embaixo aquele inciso segundo da segunda opção, que o tempo de café não conta. Doutor Márcio. Isso. Doutor Márcio, com todo respeito, o senhor não acha que café tem que ficar lá em cima, já que o senhor está tratando item 1 e item 2? Porque senão não vai ter café lá na ementa. Sim, o senhor deixa no título para que o item 2 esteja cobertado. Agora insere o 2 aí todinho. Mas pode pôr o título no título? Pode sim. Aí insere isso. Quer dizer, eu estou tirando o café em cima e acho que pôr na restrição contra ele. Essa que seria a minha ideia. Ponto café. À disposição. Ao café. E deixou o resto. É muito bom. Quem vai tirar o café, gente? É isso. Agora põe o café lá no título também, porque ele, embaixo vai ficar a restrição, tá? Só escrever o café. Só vai começar a é isso. quando ele estiver trabalhando. Veja que deu mais. Nós temos agora uma terceira opção. Gostaria que fosse via de votar, não sei que visão de lince, de águia. Como é que é? Leia pra gente a terceira. Vamos prestar atenção na terceira, então, por favor. Isso aí acabou. Por obséquio. A Ana Maria está na tela dela aqui. Tá. Redação da terceira. E, Fernando, mas a gente finge que não existe decisão do Supremo acerca de negociação coletiva. O Supremo é quem sabe disso. Quer dizer, a Justiça do Trabalho persiste em desconhecer o que já disse o Supremo acerca da matéria. Isso não tem o menor cabimento, eles não estão brincando. Insiste, persiste, não desiste do seu destino. É que eu consigo falar. Horas extraordinárias, tempo à disposição, minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, deslocamento até o vestiário, troca de uniforme, café. Os minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, despendidos com o deslocamento até o vestiário e a troca de uniforme, configuram tempo à disposição do empregador e ensejam o pagamento de horas extraordinárias, observados os limites impostos pelo parágrafo 1º do artigo 58 da CLT e pela súmula número 366 do TST. Item 2. O tempo despendido com o café durante as atividades preparativas não se inclui na jornada de trabalho, por se tratar de benefício destinado unicamente ao empregado. Pronto. Então, vamos votar agora. Então, nós temos 3 opções. A relatora já votou com a primeira. Continua com a primeira, né, senhor? Eu voto na primeira opção também, como ela está aqui, tal como a relatora o fez. Eminente desembargador Ricardo Antônio Moalen. Senhor presidente, eu votaria, voto caso não haja uma outra opção, na segunda. Não configuram apenas naquela excepcional, na situação que está determinada, mas eu incluiria, eu acho que não há nenhum problema eu incluir a questão da previsão em norma constitucional, em norma convencional. Porque isso não houve o direcionamento nesse sentido, nos acordos, nos paradigmas, não é isso? Não houve. A gente estaria acrescentando por vontade própria. Nas diversas decisões que foram elencadas pela comissão, se trata disso, já considerando que são nulas as decisões, são nulas os acordos coletivos que tratam. Mas essa não é a linha do Supremo. Só me esclareça uma... Pois não.
Agora eu fiquei confuso. Foi a comissão que não incluiu, porque a comissão considera que já é ponto pacífico, que é nula? Não, a comissão incluiu. Né? A comissão incluiu O voto dela... diversas decisões que tratam sobre a negociação coletiva da primeira, terceira, quarta, sexta, sétima, 10ª e 11ª. E em todas todos esses acordos, a anulidade da cláusula convencional que elastece. Mas o tema para uniformização não menciona. O tema não isso. menciona. Então tá certo. Em nenhum Então dos dois acordos paradigmas não há... nem do segundo nem da sexta. Não trata absolutamente nada. Tomara. Então, se fosse possível votar sem incluir negociação, então, doutor Moara vota com a segunda opção. Segunda opção. Eminente desembargador Luiz Ronaldo Neves Cury. Primeira opção, senhor presidente. Vai anotando, por favor. Luiz Ronaldo, primeiro. Eminente desembargador Fernando Antônio Viegas Peixoto. Eu fico com a terceira. Com a terceira. Eminente desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Presidente, só primeiro para esclarecer, diante da posição do Dr. João Bosco, por que eu vou votar nesse incidente de uniformização? Porque o próprio TST nos determinou que fizesse a uniformização. Se o ilustre ministro Dallazen e a SDI 1 entendem que agora não existe mais um incidente, eles que tivessem, então, pedido a restituição desse incidente. Exatamente. Se não pediram, nós temos que cumprir a determinação que nos foi feita. Então, por isso, eu estou votando e voto na terceira opção. Na terceira, doutor Márcio. Eminente desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria. Primeira, presidente. Primeira. Eminente desembargador Luiz Otávio Linhares Renault. Já votei primeira, senhor presidente. Primeira. Eminente desembargadora Emília Facchini. Há uma citação, inclusive, de acordo, eu como favorável à primeira corrente, mas eu estou optando pela terceira, até mesmo para preservar a manutenção do café aos empregados, porque senão daqui a pouco até isso vai ser tirado. Então, eu vou ficar com a terceira. Com a terceira, né? Doutora Emília, com a terceira. Eminente desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. Estou com a segunda opção, senhor. Segunda? Segunda. Eminente desembargador Marcos Moura Ferreira. Senhor presidente, em consonância com a posição prevalecente na quinta turma, eu voto com a segunda opção. Com a segunda. Eminente desembargador Zé Murilo de Moraes. Senhor presidente, eu até tinha, atendendo a jurisprudência do TST, eu tinha votado na primeira, depois com essa apresentação da terceira, teria votado na terceira, mas vou ficar com a segunda, que está mais concentrando com as novas regras trabalhistas, é o que mais se aproxima do que está nas novas na regras. reforma, eu vou né? ficar com a segunda. Doutor Zé Murilo vota com a segunda. Eminente desembargadora Denise Alves Horta. Com a primeira, presidente. Primeira. Eminente desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Senhor presidente, eu vou votar com a terceira, até porque está citando dispositivo de lei que está mudando com a reforma. Mas, de todo modo, a terceira acho que adapta melhor. Eu Vota com ela. Terceira opção. Terceira opção, doutor Sebastião. Eminente desembargador Paulo Roberto Castro. Presidente, eu já votei na segunda Só para lembrar, foi a primeira ou... Votei na segunda opção. Na segunda. Muito obrigado, Agora senador. você nem está lá atrás. Na segunda, né? Votou na segunda. Eminente desembargador Neymar Pereira Amaral. Eu voto da primeira opção, senhor. Primeira opção. Eminente desembargador Márcio Flávio de Gal. Segunda opção, senhor presidente, porque na quinta turma tem prevalecido, eu antes votava ao contrário, mas me curvei ao entendimento da turma e vou parar nesta curva, com a segunda opção, inclusive pelos fundamentos apontados pelo desembargador Zé Murilo. Tá, segunda opção, então. Eminente desembargador Jarles Valadão Cardoso. Segunda opção, senhor presidente. Segunda. Eminente desembargador Marcelo Lamego Pertence. Primeira opção, senhor presidente. Primeira. Eminente desembargador João Bosco Pinto Lara. Segunda opção. Segunda? Segunda opção. Eminente desembargador Fernando Luiz Gonçalves Reis. Presidente, eu estou entendendo que essa IUJ aí vai apenas interpretar a lei como ela é hoje, né? Porque e para os casos assim regidos. Logicamente, quando vier a nova lei, essa IUJ cai no desuso. Para os casos que serão regidos pela nova lei. Depende da norma coletiva. Pode ser até revista depois de entrar em vigor a nova lei. Como a legislação trabalhista hoje adota a concepção de jornada como sendo todo o tempo que o trabalhador fica à disposição aguardando ordem, então acho que é a primeira opção. Tá.
Então, Vossa Excelência vota com a primeira. Isso. Agora, os casos que forem regidos pela nova lei... Entendi. Eminente desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Segunda opção. Vota na segunda. Eminente desembargadora Maria Estela Álvares da Silva. Segunda opção. Segunda. Eminente desembargador César da Silva Peçanha. Primeira opção. Primeira. Eminente desembargadora Cristiana Maria Valadares. Primeira. Primeira. Eminente desembargadora Thaisa Maria Macena. Terceira. Terceira. Vai dar, não. Eminente desembargador Luiz Felipe Lopes Bozon. Segunda. Vota na segunda. Eminente desembargador Milton Vasco Stibal de Almeida. Segunda opção. Vota na segunda. Só falta prevalecer segunda. Eminente desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa. Segunda opção. Vota na segunda. Eminente desembargadora Rosimério de Oliveira Pires. Terceira opção. Terceira opção. Eminente desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Terceira opção. Terceira. Eminente desembargador Zé Marlon de Freitas. Terceira. Terceira. Eminente desembargador Paulo Maurício. Terceira. Terceira. Eminente desembargador Manuel Barbosa. Segunda. Segunda. Eminente desembargador Lucas Vanucci Lins. Terceira. Terceira. Doutora Paula já votou. Primeira. Eminente desembargadora Adriana Goulart de Sena. Pois não, senhor presidente. Primeira. Primeira opção. Eminente desembargador Paulo Antônio Paulinelli. Primeira opção. Primeira opção. Marco Antônio Paulinelli. Deixa eu falar errado, né? Marco Antônio. É a primeira? O senhor misturou Paula, é primeira. Não, desculpa, Paulo. Marco. Falei que Vossa Excelência tinha votado e agora está votando o doutor Marco Antônio Paulinelli, que vota na primeira. Tem mais alguém? Acabou? Acabou. Como é que ficou o quórum aí? Não deu nada. Não vai dar, não. Pulverizou muito. Acho que não vai dar nada. Não pulverizou, não vai dar, você vai ver. Pulverizou demais. Vai centralizar na terceira, que é o voto médio. Não, não. Vai centralizar em nada. Pode fazer a migração. Resultado, temos 13 votos com a primeira, 14 votos com a segunda e 10 com a terceira. Pode fazer a migração? Quem quer fazer? Pode fazer a migração? Pode, sim, ué. Quem quiser. Migro para a primeira. Quem está migrando? Rosimério. Doutora Rosimério está migrando para a primeira. Então, vou para a terceira. Peraí, gente, está dando empate lá. Deu empate, doutor Júlio? Estava na terceira. Tem que autorizar. Ficou 14, 14 e 9. Alguém mais quer migrar, não? Vou migrar para a segunda, presidente. 14, Presidente, 14 e 9. Eu vou migrar para a segunda. Eu migro para a primeira, presidente. 2, pronto. Eu migro... Vai ser eu migrar para a primeira e vai dar empate de novo, então, né? Não, eu volto para a primeira, presidente. Aí eu, senhor presidente, Ana Maria também migra para a primeira. Presidente, o voto na terceira é médio. Não, eu vou para a segunda. Então, a primeira ganhou. Primeira opção. O voto na terceira é médio. Ele é mais próximo da primeira. O voto na terceira é mais próximo da primeira. Ana Maria para a primeira. Antes da Ana Maria, o Paulo Maurício tinha migrado. Pergunta para todos que votaram na terceira. Só tinha migrado? Ficar só entre a primeira e a segunda. A segunda, que seja assim, mas não da súmula, da tema da tese. Vai prevalecer a Ana Maria. A primeira. Eu pensei que até melhor. Presidente, pode. Eu vou migrar para a primeira. Quem vota na segunda não migra. É gente que tem convicção. Então, e os da primeira também. Só os da terceira. Esse negócio de ajeitar a votação deu no que deu na súmula 42. Traidor, né? Traidor, né? Mas a primeira retrata a maioria. A primeira retrata a maioria. Vamos substituir. Vou fazer igual a CCJ da Câmara. Não, a primeira, mas é porque a primeira retrata a maioria mesmo. CCJ da Câmara. Vamos trocar aqui. Não estou vendo graça nenhuma. Começou a ser feita uma proposta, aí tem um problema lá de mão de obra. Ué. Você nem me compara. Primeira migou para a primeira. 17 na primeira. 7. Fazer o seguinte. 15 na segunda. E 9 na terceira. Então, e 5 na terceira. Então, não tem nem tese jurídica prevalecente e nem súmula, né? Não deu, né? Por hora, não deu quórum suficiente. Doutor Júlio, eu migro para a primeira.
Melhor esperar a reforma trabalhista, depois espera chegar a outra. Doutor Júlio, eu migro para a primeira, vê se com um voto a mais. Ainda vai demorar um pouquinho essas migrações, que tem que chegar em 19. Então falta só. Não, doutor, mais A doutora Thaísa foi a última. Mas quem quer migrar? Eu migro para a terceira, senhor presidente. Mas não vai. Da segunda para a terceira. Migra para a terceira. 19. Tem que ser 20. Doutor, não é súmula, não, João. Mas Tese. Alguém mais migra para a primeira? Faltou um voto no primeiro. Falta quantos para poder a primeira virar tese? Falta um. Só mais alguém. Senhor presidente, o doutor Zé Murilo também... Eu estou migrando para a terceira, então. A segunda pergunta prevalece. Não altera nada. Não altera nada. Segundo tempo ainda. Quem migrou para a terceira, mas não votou na primeira, não altera. Mas quem está na terceira? Alguém mais quer migrar para a primeira para atingir um quórum 19 e da tese jurídica prevalecente? Quem tá na Eu acho que a tese média é a terceira. O pessoal Não, da segunda, não é, não. me parece que sim. Pensar nesse negócio de Não. tinha esquecido disso. Não, porque tem. Não, Tem tese porque média, não tem que ter 19 votos, no mínimo. 19 ou 25, salvo engano. 25 súmula. 19 é a tese. Então não deu nem tese nem súmula. Vamos aguardar a reforma. Continua na sessão seguinte. Não, até isso não. Ah, da outra vez foi. Da outra vez foi. Da outra vez foi mesmo. Já foi adotado esse procedimento. Da outra vez foi sim. Não, só nós... Voto médio? Não tem voto médio, não, é? Falou continuar na outra sessão. Da outra vez foi assim. Da outra vez foi assim. Não, da outra vez não. Tem uma súmula 60 que eu desconheço. Porque chegou aqui no pleno como uma declaração incidental de constitucionalidade. A matéria vai continuar, então, em mesa. E na próxima vez a gente colhe os votos dos desembargadores que não estiveram presentes nessa sessão. Tá bom assim? Então continua em discussão para a próxima sessão. Todo mundo está ouvindo, né? Os que não votaram hoje terão a oportunidade de votar oportunamente. Todo mundo está ouvindo, né? Eu concordo. Com o voto vencido do doutor João Bosco. Eu também. Presidente, meu também, presidente. Não, porque parece que nós já temos um precedente aqui. Esse não é o primeiro, não. Você não atinge, continua a colher, ué. No caso, doutor João Bosco, só um minutinho, só para esclarecer. No caso da SLU, você lembra que nós votamos aquela matéria? Ela não houve, não atingiu o quórum. E foi também adiado para a próxima sessão para chegar no determinado quórum favorável. Então, existe o precedente da casa. Lá era arguição de constitucionalidade. A arguição de Aqui é constitucionalidade, IUJ. inclusive, foi baseada no IUJ, quando mandou seguir. A arguição ele falava assim, acompanha-se o que utiliza no IUJ. E o IUJ que manda prosseguir. E o J manda a mesma coisa de súmula. A arguição foi por analogia. Claro. Só um minutinho, então, Marcelo. Doutor João Bosco. Determinação do regimento. Pela ordem, eu quero falar, estou com a palavra. Tem a palavra, doutor João Bosco. Essa história de prosseguir, de deixar aqui de molho até formar quórum, abra o regimento e veja. Nós estamos rasgando o regimento. Isso é para a formação da súmula. Porque o IUJ se faz, de acordo com Vossas Excelências, porque para mim não existe mais, se faz na forma do antigo CPC ou das normas suplementares do regimento, onde não se prevê isso. E o Jota, nós votamos todas aqui, todas até então, é o seguinte, deu-se quórum para o Jota, deu. Não deu é tema prevalecente. Não deu para tema prevalecente, não tem nada. Senhor presidente... Parece que a lei 13.015 é nesse sentido. Não, a 13.015 não trata disso. Ela não fala em reprisar voto, não. Não, é o regimento. O que reprisava voto era o antigo, a uniformização de jurisprudência, que surgia na turma e a gente colhia os votos aqui, depois adiava. Mas no incidente, não. A lei 3.015, só no parágrafo... Ela não menciona. Pois é, não, ela não menciona nada. Ela menciona na forma do artigo do CPC de 73, que não existe mais, o que ela diz. Então, como Vossas Excelências ainda entendem... Doutor Marcos, eu estou votando, eu não sei de onde... Obrigado. Eu não sei, está engraçado o meu voto? Então, senhor presidente, Vossas Excelências estão entendendo que permanece o incidente de uniformização de jurisprudência. Por quê? Porque a referência que a 13.015 faz
ao CPC de 73, significaria que nós continuaríamos adotando o mesmo procedimento previsto no Código de 73. Embora o artigo 1046 do novo CPC derrube essa tese. Ele diz o seguinte: os institutos do Código de 73 que tiverem correspondência com novos institutos do novo Código se regerão pelas regras do novo Código. E o Jota não tem correspondente. Então, esse é o primeiro caso. E nós nunca fizemos isso, de deixar de molho, deixar à espera de formar quórum. Isso nunca aconteceu em todas as IUJs que nós votamos. Então, espera um minutinho. Ao segundo caso, Vossa Excelência falou que tem um precedente. Eu descobri... Não, eu quero falar sobre esse precedente. Eu quero falar. Esse precedente... Eu estava de férias, viajando para o exterior, porque quando eu estou de férias, estou aqui no Brasil, eu venho aos plenos, todos eles. Eu também. Quando eu chego, 15 dias atrás, eu fui surpreendido com a publicação de uma súmula, a súmula 60, tratando de inconstitucionalidade da lei da SLU. Eu falei, que diabo, súmula? Isso chegou lá no pleno, num incidente de declaração de inconstitucionalidade, vindo da primeira turma. Eu me lembro que, para se antepor aos votos contrários à aprovação do incidente, eu me lembro até de um argumento que foi usado pelo desembargador Márcio, que ele tem razão. Então, olha, nós vamos votar apenas para esse caso concreto. É um caso de declaração incidental. Tudo bem. Já erramos no procedimento, porque em declaração de inconstitucionalidade não tem essa história de esperar quórum. Isso não está no regimento. Já erramos no procedimento. Erramos, superado. Agora, transformar um incidente de declaração de inconstitucionalidade de alguma coisa que deveria valer apenas dentro de um processo, chegou aqui no pleno dessa forma, e transformar em súmula, com todo o respeito. Nós estamos atropelando regimento, código e tudo mais. Então, essa súmula 60, para mim, eu desconheço. Ela é ilegítima, ela não chegou aqui para formação de súmula, passou pela comissão de jurisprudência, não sei porquê, a relatora quis mandar para lá, não sei porquê, porque, vejam bem, o que acabou acontecendo? O argumento do desembargador Márcio, que era um argumento válido, de que a declaração, por quê? Porque tem um processo na Justiça Comum, que é competente para isso, envolvendo essa mesma matéria. Quem levantou esse preliminar foi o desembargador Sebastião, ao que o desembargador Márcio respondeu, não, a Justiça Comum é uma coisa, mas aqui nós estamos declarando dentro deste processo. Fizemos uma súmula que, em tese, declarou, em tese também, porque a súmula agora deve ser de observância obrigatória para todos os processos, declarou, em tese, uma inconstitucionalidade